Assim como o caracol constrói a sua carapaça, nós nos construímos um determinado tipo de destino que se nos adere como vestimenta. No lento transcurso dos séculos, repetimos os nossos atos, assimilamo-lhes as consequências, até que se tornam irresistíveis e fatais. Nossa obra hoje é lei de justiça divina e não pode ser modificada. Contrastando com o campo de determinismo absoluto criado pela trajetória percorrida e por todos os atos do passado, estão o nosso presente e o nosso futuro. Um campo de livre-arbítrio absoluto, em que a vontade age, em que é possível a correção contínua, um endireitamento de rota no sentido que livremente desejemos. Da ação combinada de todos os nossos atos do passado, já fixados em nós, e desta contínua retificação que nos é possível fazer, resulta o futuro. E o nosso futuro, que é, deste modo, constituído por dois elementos, um fixo, já cristalizado, e outro móvel, devido à nossa vontade, que continuamente se sobrepõe àquele, modificando-o. É mister mover-se numa atmosfera espiritual elevada, ser iluminado por uma luz interior que se não pode improvisar, nem explicar ou ensinar, porquanto somente a compreende quem a possui. É preciso uma contínua retidão na prática e pureza de consciência, já que somente neste estado os órgãos da percepção anímica se afinam até alcançar a sutileza e a sensibilidade necessárias para perceber certas delicadas sensações interiores. Tesouros imensos, revelações inauditas, faculdades grandiosas encontram-se em nosso espírito. Frequentemente, o mistério não abre as suas portas, a não ser àquele que, humilde e profundamente ama, mas ama no sentido mais alto e espiritual. Sempre concebi a vida como uma experiência espiritual que tende a uma conquista moral. Sinto que somente as almas puras e justas, onde quer que se encontrem no mundo, poderão compreender-me. Mesmo o sacrifício e a morte possuem uma grandeza e representam uma vitória. A ternura invade-me ao olhar esta humilde vida vegetal, plena de tão abundante e alta finalidade, que desejaria quase adorá-la. Pequenina e humilde planta, também tu trabalhas no funcionamento do grande organismo. Toda a criação, plantinhas e árvores, inclusive os escolhos nus e severos, cantam-me na sua voz a grandiosa sinfonia da vida. Escuto e não sei mais onde me encontro, tão mudada está a terra, vista assim na sua essência interior.
e cada um levanta a sua voz distinta, conforme a sua natureza. A rocha é severa e brame, a grande voz da terra é um troar no enorme bramido distante. As velhas árvores em meditação repousam cansadas. As plantas mais jovens cantam nas flores, nos rebentos, nas folhas. As plantinhas sorriem delicadamente, como as crianças na alegria de viver. E ri a pequenina vida animal, escondida e esparsa em redor, num trinado de felicidade. O céu imenso e o mar, na sua vastidão distante, possuem as suas vozes e sorriem, ou murmuram, ou cantam, ou choram, ou rugem. Também o deserto pleno de vida, onde tudo pulsa, vibra e freme. E todos, e com todos, o meu ser sintoniza, porque toda vitalidade é a mesma vida. Vejo agora abrir-se o abismo dos céus, faiscante de vidas. Quantas ao infinito, no espaço infinito, e cada uma possuindo uma voz, uma luta, uma esperança, uma meta, um destino, uma dor, uma alegria, e todas me falam: ó tu que me vês, olha e escuta. A sinfonia é imensa, vasta como o tempo e o espaço. É música composta de toda a harmonia do universo. De todo o universo sobe o canto do amor, e tudo é luz e alegria, concatenamento e triunfo. E ao canto de amor do universo, um outro canto supremo responde: volve para mim, ó criatura que conquistei, para mim que te criei. São Francisco de Assis, a tua bela imagem está tão distante, não mais te compreendemos. Homem, ergue-te e vive, segue as pegadas dos grandes na grande estrada da libertação. Levanta-te e edifica a ti mesmo, plasma em ti o super-homem. Supera o animal do qual ainda és feito, torna-te grande na alma. Observa quanto a natureza percorreu para produzir em ti a sua obra máxima. Parece que tentou todas as formas para uma única, mais excelsa, o homem. Quanto esforço nas tentativas, qual imenso trabalho de formas abandonas para trás, a fim de deixar sobreviver uma única maravilha para o futuro, o homem. Observa quanto a natureza percorreu para produzir em ti a sua obra máxima. Parece que tentou todas as formas para uma única, mais excelsa, o homem. Quanto esforço nas tentativas, quanto imenso trabalho de formas abandonas para trás, a fim de deixar sobreviver uma única maravilha para o futuro, o homem. Por que vacilas ainda em superar a vida? Não sentes fermentar na alma a história dos séculos vividos? Não sentes subir a maré das lutas e das provas superadas? Não sentes
vinda do túmulo, a voz dos mártires e dos grandes que te chamam para uma espiritualidade mais elevada? Homem, também em ti a evolução pôs o dilema do ser ou não ser, avançar ou findar. Não sabes que não pode jamais parar? Se é da própria natureza do universo o movimento e o progredir, pretendes tu mesmo, ó pequenino homem, barrar a grande corrente? Acima da tua vontade seguem decisivas as grandes leis e surge a dor, a sua própria sanção. Qual novo cataclismo esperas? Que novo sofrimento te obrigue a evolver, até que sintas o fulgor do raio da estrada de Damasco, e tu, constrangido, transponhas a soleira do reino do super-homem? Ó, a minha sede de ascender vertiginosamente, a anelante ânsia de construir minha alma, a luta para vencer e superar a fase das paixões e repousar depois na consciência liberta. Tu não a sentes? Não, tu não desejas o entendimento. Amas viver na brutalidade. Amas a terra e satisfazes as tuas paixões para viver. Deixas-te guiar pelo instinto, satisfeito com isso, não tentando compreender aquilo que fazes. A revelação divina e a ciência humana, dando-se as mãos, entenderam-se e se harmonizaram para os que as quiseram aceitar. Os mártires de todas as religiões deram o exemplo para os menos inclinados ao entendimento. O homem ainda não entende. Pobre homem. Falará a dor, último recurso da lei justa e boa para conduzir o cego para a sua estrada fatal do seu bem e do seu progresso. A dor abalará a inércia. Pobre homem, vejo-te desanimado e deprimido. O meu corpo choca-se contra uma enorme muralha de tantas e tantas mentes iguais, inertes, satisfeitas em viver a sua vida miserável. Eu, só e esgotado, tu não me escutas. A aurora transformou-se em dia. A planície adormecida lá embaixo está fumegante sob a aurora. Do lento vaguear da névoa, parece que se desperta a voragem do tempo. A manhã está feliz, alegre e cheia de juventude. No ar, leve e calmo, vibra a promessa de vida. Dissipa-se com o dia a pureza das horas matutinas. Não mais olham para baixo as estrelas sorridentes e calmas. E enquanto morre a última claridade da aurora, dentro de mim um eco me repete: ser ou não ser, evoluir ou findar. Vejo na dor a estrada da evolução. Somente na dor, livremente amada, vejo a estrada do ser, a única força que torna a alma grande.
Eu apelo para a dor com os braços abertos, e o eco repete-me ainda, ou sofrer ou morrer. No silêncio da noite imensa, eu escuto o cântico de minha alma, um cântico que vem de muito longe e traz consigo o sabor do infinito. As coisas dormem e a voz canta. Estou desperto e escuto, parece que a noite escuta comigo. Não temas a dor, não temas a morte. A vida é um hino que jamais tem fim. Perdoo a sarça a inocente ferocidade de seus espinhos, à fera sua garra, à dor sua investida, ao destino seu assédio, ao homem sua ofensa inconsciente. Perdoa e ama, diz o meu cântico. Todos os seres me olham fascinados e cai o espinho, agarra a ofensa. Sobre cada espinho nasceu uma rosa, sobre cada dor uma alegria, sobre cada ofensa uma carícia de perdão. Abro meus braços ao infinito e falanges de seres me estendem seus braços. Canta, canta, falam-me, cantor do infinito, nós te escutamos. O teu cântico é a grande lei, é a grande festa da vida. O teu cântico é luz, da qual o ódio e a dor fogem. Canta, canta, cantor do infinito. E eu canto, meu corpo está cansado, e eu canto, meu corpo sofre, e eu canto, meu corpo morre, e eu canto. Repousa entre as névoas o vento, repousa no silêncio a grande voz da vida. No abandono lento das folhas mortas, repousa a expressão de ser das árvores. Caminha, caminha minha alma sem parar. Donde vens? Para onde vais? Na eternidade, ó alma, filha do mistério? Anda, anda, quão longe está a meta no infinito. Quanta paz, ó bosque, neste teu recolher em silêncio, nesta tua obediência às leis da vida, nesta tua tranquila expectativa da ressurreição da primavera. O túmulo é a minha ressurreição. No infinito, o universo canta, ressuscita, a tua dor está vencida. Numa nuvem de espíritos em hosanas, eu vejo resplandecer Cristo. A sua cruz é luz, a dor é redenção. Pelo Calvário, elevamo-nos ao céu, pela cruz, a Deus. Ressuscita, aquela dor inimiga é agora a tua força e a tua grandeza. O Espírito a amava como suave amiga, sentindo a sua libertação. A mesma lei que te oprimia, agora te salva e te eleva. A meta está atingida, e o mal cai, instrumento do bem. A pequena desordem temporária é reabsorta na imensa ordem suprema.
Triste e longo é o caminho de lágrimas e sangue, mas, superada a prova, o destino atinge a meta. A dor que tanto amaste com teu olhar voltado ao Cristo não é negação e treva, mas criação e luz. A cruz não é uma condenação da vida, mas a sua maior força. Não é punição ou vingança, mas é uma festa da alma e uma bênção de Deus. Vejo no alto o resplandecer do Cristo. Um raio me atinge, uma beatitude me domina e um êxtase, e em êxtase eu grito: Senhor, agradeço-te por isto que é a maior maravilha da vida, que é a minha dor, e que a minha dor seja a tua bênção. Seria necessário que a geração madura fizesse um severo exame de consciência antes de se decidir a transmitir o seu pensamento, que prestasse conta daquilo que sabe e, sobretudo, daquilo que não sabe, antes de voltar-se para as novas vergonteias da vida, para soprar-lhes o hálito da própria alma. A luta universal que tudo invade, muitas vezes pode se transformar, antes do que em ato de amor e de dedicação, num ato de imposição dos já instalados na vida sobre os jovens inexperientes. Os maduros querem primeiro viver toda a sua vida e não se decidem facilmente a fazer o seu testamento. Quem sabe se dentro de alguns séculos já não se estude e se aprenda à custa de métodos de sintonização, a fadiga dos livros seja substituída pela harmonização vibratória do ambiente. Sabe-se que a matéria é, no fundo, energia, e que o pensamento é energia que se transmite por ondas. Não é absurdo que se possa, sondado o mistério do subconsciente, alcançar a transmissão do pensamento por sintonia. Da ciência que se aprende na escola, depois que foi toda despejada pelo estômago cheio do aluno, nada é, muitas vezes, levado para a vida. Os chefes, conforme acredito, não são apenas servidores e artífices da evolução, o que já seria grandioso, mas, sobretudo, instrumentos momentâneos e ativos do pensamento de Deus. A história afasta os seus grandes homens quando não servem mais aos seus fins. Inutiliza-os quando eles não querem ou não podem mais servi-la. Portanto, ai daquele que atraiçou a sua própria missão, ver-se-á abandonado pelas mesmas forças que o elevaram à posição de comando. Um princípio de vida sabe encontrar todos os meios para afirmar-se quando deve fazê-lo, porque se encontra na estrada da evolução. É inútil discutir a realidade. Os povos possuem hábitos diversos e, de acordo com estes, preenchem as suas funções, escolhendo cada um as mais adaptadas ao próprio temperamento. A grande massa não gosta de pensar,
cede a própria responsabilidade e tudo executa mecanicamente, com o menor esforço. Esforço moral é o itinerário único do espírito que deseja chegar a Deus. Este é o grave perigo que pesa sobre o cristianismo latino, a ausência de espiritualidade como consequência da solidez da organização humana. Hoje se lamenta muito o indiferentismo, que é, na realidade, a ausência do fator espiritual. Materializamos antropomorficamente a divindade quando procuramos alcançá-la pelas vias da razão e fora de nós mesmos, no plano sensório, ao invés de buscá-la pelas vias da intuição, dentro de nós, no plano intuitivo. Preferimos a via mais cômoda, mais esplêndida e mais vã, a da erudição, a via mais áspera, silenciosa, porém mais produtiva, a do sacrifício. O momento atual tem mais necessidade de homens de paixão que saibam sofrer do que de intelectuais que saibam pensar. Acima do pensamento está o espírito, acima da razão está a fé. A simples racionalização disseca todos os sentimentos e promove a discussão, que é cestro de antagonismo e de afirmação, não ideal de amor e de abnegação. Por este motivo, alguns espíritos verdadeiramente angélicos esquivaram-se a priori da via do saber, mesmo teológico.
de criar a verdadeira civilização. Há necessidade de homens novos, decididos e convictos, que operem com métodos espirituais, pois é necessário viver na substância do cristianismo. Isto não se pode realizar acusando os outros, mas ofertando-nos. Portanto, menos trabalho para adaptar o Evangelho às nossas comodidades cotidianas, refugiando-nos atrás das justificações artificiosas e das argumentações de intelectualidade raciocinante, brilhantes e eruditas, escapatórias à lei simples e sublime. Oferta real de renúncia e dedicação, por amor ao próximo, tensão interior, luta sem trégua, de conceito e de obra, para a preparação na terra do reino dos céus. Isto está longe do método retórico e das exterioridades que não penetram nas almas. Não se trata de discursar ou de aparentar. Levemos diariamente estampado em nossa alma o ideal cristão, sem transigência. Cumpre saber trabalhar sem ajuda, sem reconhecimento e sem apoio. Urge sofrer pelo bem e servir mesmo a quem nos condene. A religiosidade rumorosa é preciso contrapor o sacrifício, o evangelho vivido, que edifica e penetra sem rumor, sublimando cada ato da vida. Vamos começar por nós mesmos, a fim de barrar realmente as injunções humanas, cômodas, burguesas e utilitárias. Estamos excessivamente habituados a convenções de um evangelho transigente, a uma forma de fé segundo a qual nos iludimos de poder alcançar o céu sem demasiado sacrifício. A religião deve consistir numa realização completa, incidindo nos costumes e não numa série de práticas exteriores que em nada modificam os atos e a vida. Não acuso, choro, porque é triste, porque se vai contra Cristo quando se faz da cruz uma espada para agredir o próximo e da virtude um pretexto de economia de amor fraterno. Dirijo-me, sobretudo, aos homens de boa vontade e com a finalidade do bem. O inimigo é aguerrido e trabalha com armas de ferro. Não se pode responder com armas de papelão. A Idade Média era feroz na terra, mas julgava conhecer o céu, buscando-o em lances frenéticos de paixão. Hoje nós dormimos, somos utilitários, porque o materialismo nos penetrou. Não nos restou senão um céu pintado com esplendores dourados e voos retóricos de anjos. Enfim, é preciso superar esta fé sorridente, cômoda, dourada do século XVIII. Precisamos do desprendimento que queremos, se queremos sobreviver amanhã. A hora é dura e intensa. Sigamos o exemplo de Cristo no caminho da cruz. O homem do século XX escondeu um modo de viver artificial e distante das leis sadias da natureza, como é o caso das megalópolis. Nestes ambientes de produção intensíssima, onde a vida e a máquina assumiram um ritmo de febre sem silêncio
e sem descanso, a saúde da raça sujeita-se aos mais graves atentados, não obstante os melhoramentos higiênicos. Pode acontecer que o bom senso, a voz da natureza, voz da saúde moral e física, contrariem a opinião da vantagem imediata e do aparente bem-estar. A grande cidade, parecendo reunir todos os aperfeiçoamentos, geralmente não é senão imundície, pelo menos em algumas zonas, atrai hoje irresistivelmente a massa alucinada que se precipita atrás da miragem em busca do melhor. É muito discutível que a perda da intimidade com a natureza seja compensada pelos artifícios criados pelo homem. A grande cidade parece feita para se ver, não para se habitar. Inúmeras coisas íntegras e gratuitas no estado natural são, entretanto, mais ou menos adulteradas e custosas nos grandes centros, onde tudo se monopoliza e se industrializa. Mesmo o que foi dado com fartura e generosidade pela natureza não chega na cidade, senão como artefato adulterado, distribuído com o fim de lucro e de negócio. Com o tempo, as reservas válidas da raça encontrar-se-ão somente nos campos, onde a pobreza adestra-se na resistência, tempera-se nas dificuldades, onde o organismo não está viciado e inutilizado para a defesa, por proteção artificial e complicações antivitais. Nas grandes cidades, tudo coopera para a perda da grande riqueza. A vida simples, aquela riqueza superior e inalienável que consiste no saber viver desde pequeno por nossa própria conta. A grande cidade exalta os valores fictícios, especialmente os prejudiciais, raramente os úteis. Surge assim grande miséria nas altas classes sociais, as mais atingidas pelos males do bem-estar. Miséria orgânica e miséria moral. Desarticulemos a grande cidade, que é a praga do nosso século. Salvemo-nos de todas as suas aberrações. A sociedade atual não possui sequer o senso dos seus perigos. Existe uma única crise verdadeira, a crise da consciência. Existe apenas um peso imenso que agrava o mundo: a nossa ignorância. A tendência objetivamente verificada no fenômeno da evolução é a da passagem de um estado de desordem para um estado de ordem. Na consciência coletiva, todos os indivíduos se encontram a si mesmos, fiscalizando-se mutuamente. As suas raízes são de ordem biológica. A natureza quer alcançar os seus fins supremos, a conservação do indivíduo e da raça. Se encontrar obstáculos no seu caminho, procurará desembaraçar-se deles com violência. Se lhe faltar o necessário para atingir a estes fins, ela procurará obtê-lo com qualquer meio. O campo social contém em si mesmo os elementos da sua vida, da degeneração, da correção e da evolução. Os códigos modificam-se à medida
que a reação social evolui e melhora. A sociedade possui um dever bem mais alto do que o de se defender e de se isolar em segurança. O dever de fazer progredir consigo, de arrastar na sua marcha ascensional as suas células mais jovens e atrasadas. A recepção de altas revelações depende completamente dos sentidos orgânicos. A mediunidade é, no meu parecer, uma assimilação da verdade bem recebida e altamente desenvolvida por seres psíquicos dotados de novas características sensitivas. A humanidade deve alcançar a alta maturação, transpondo um por um os degraus da preparação através das provas, as quais são absolutamente necessárias para tal fim. Concebi esta teoria pelo estudo e pela autoobservação durante um penoso trabalho de mais de 20 anos. Observei que a mediunidade se encontra no fim de uma contínua purificação da alma e no desenvolvimento do meu ser intrínseco. Comecei a aprofundar-me sempre mais e surpreendi-me ao descortinar esse novo mundo de vida intensa, forte, estranha e de infinitas possibilidades. Para evoluir nesta vida, precisei despojar-me das alegrias da minha vida anterior. Ao término desse desenvolvimento autoimposto, descortinei, no Natal de 1931, o primeiro degrau de acesso a um objetivo cujo fim é uma mediunidade experimental maravilhosa. Minha mediunidade é dupla, visual e auditiva. Ouvia uma voz em mim, inicialmente de mensagens natalinas e posteriormente de mensagens de Páscoa, as quais eram elevadas e repletas de bons ensinamentos e pensamentos. Quanto mais eticamente alto for o transmitente, tanto mais pura deve ser a vida do médium. As ondas transmitidas devem ser da mesma espécie daquelas ondas recebidas pelo receptor. Eu, como ser humano, me preocupo com grande paixão em acompanhar os altos seres espirituais nos seus ideais. A minha personalidade humana compreende a entidade por intermédio da inteligência. Na abstração dos sentidos, geralmente, uma personalidade mais alta se apossa de mim e assim vejo e reconheço diretamente o ser noutro ponto de vista. Possuo, na maioria das vezes, dois pensamentos em mim, um inferior, o comum, humano, e outro elevado, que transporta para a nova vida de surpreendentes experiências. A alta personalidade vê geralmente o íntimo do ser. As minhas melhores manifestações não foram realizadas nas salas de visitas, onde se reúnem pessoas fúteis para palestrar, mas sim nos hospitais, onde o sofrimento purifica a alma humana e torna-a capaz de receber o auxílio moral e material
da parte dos altos seres espirituais que operam por meu intermédio. A eterna lei do progresso incita o homem com seu impulso irresistível. A prepotente necessidade de elevação espiritual que arrasta mesmo os mais retardados, arrebanha ainda os mais inertes, porque um dia toda paralisação e toda satisfação chegam à fase de saciedade e enjoo. Nada parece interessar tanto à vida quanto este processo de crescimento da personalidade. Parece que não se sabe dar outro conteúdo, outro objetivo à existência do que esta expansão do eu que deseja conquistar o universo, esta fadiga de criação, necessidade tormentosa da alma que anseia pelo supranormal. As grandes necessidades da vida humana não são mais exclusivamente a conservação e a reprodução, conservação da raça, senão também o aumento da consciência. A descida das experiências da vida exterior para a consciência mais profunda, que as absorve, as assimila e as conserva eternamente, resistindo assim à transitoriedade das coisas mortais. É um fenômeno maravilhoso, porque valoriza no eterno cada ato da vida, dando a tudo um significado profundo. No subconsciente reside o nosso eu verdadeiro e indestrutível, aquilo que de nós não perece com a morte. No subconsciente, se o sabemos sentir, gravou-se o segredo da nossa vida, traçou-se a trajetória do nosso destino, oculta-se o porquê dos nossos acontecimentos, vibra a lembrança do nosso eterno passado, permanece a sensação daquilo que fomos antes de nascer e daquilo que seremos depois da morte. No subconsciente, se o soubermos encontrar, reside o segredo da identificação de nossa individualidade eterna, a bagagem de sensações com que sobreviveremos. Não é fácil suprimir todas as sensações exteriores, transferir-se para outra parte do nosso ser e saber descobrir este eu mais profundo que em silêncio vive em nós uma outra vida. Aquele, porém, que muito progrediu, sabendo captar o subconsciente, não viverá mais a limitada vida terrestre, mas a vida maior da eternidade e desconhecerá a morte. A morte não é igual para todos. Igual pode ser somente o processo de decomposição orgânica. Diante, porém, da sobrevivência, somente um subconsciente desenvolvido não perde a consciência, isto é, não se anula como sensação no após-morte. Muitos homens atuais, demasiado próximos da besta, perdem realmente na morte a sua subconsciência. Outros morrem sem perder a limpidez e a potência de vida, porque nem todos sobrevivem igualmente. Há na interpretação comum das coisas um sentido que se expande através das causas e se esconde no mistério. Nos bastidores da vida está uma realidade mais sutil, mais verdadeira,
que encerra o porquê de todas as coisas. É a realidade do Espírito, a verdadeira e eterna realidade da vida. Lá se movem os fios que condicionam os grandes e os pequenos acontecimentos dos povos e dos indivíduos. Lá está o porquê das nossas alegrias, triunfos, dores e derrotas. Pode-se desta maneira dar aos fatos mais simples os horizontes infinitos. Na simplicidade interior vive-se no eterno e em contato com o divino. Quanto mais a civilização progride, mais o homem se apercebe de que além existem outros problemas. Quanto mais se apura, mais sente a urgência da solução. O que tem importância na evolução do mundo são os fatos interiores, dos quais depende todo o funcionamento social. A ciência aumentará a tal ponto o poderio de destruição que o homem será constrangido a desistir da violência, que redundará sempre em dano coletivo e total. Somos filhos das nossas ações. Para colher é necessário semear. Se a nossa sociedade se sente cheia de preocupações e tão insegura nos seus prazeres, é porque a maior parte das nossas alegrias é de origem precária, filha do egoísmo, lesa às leis do equilíbrio universal. Aquilo que começamos a fazer livremente, depois nos circunda, nos liga e nos escraviza, seja para o alto ou seja para baixo, até as últimas consequências. Cada ato possui seu valor moral, cada acontecimento seu significado recôndito, como parte de um esquema maior que se projeta na eternidade. Ninguém se encontra sempre neste mundo no posto exato de maior rendimento em relação às suas qualidades. A maior Se o materialismo floriu e a civilização mecânica frutificou, não saciaram a nossa alma, que cheia de fome e de nostalgia, esmola entre as velhas muralhas o perfume de uma fé que parece perdida para sempre. A humanidade tem fome de ideais e está presa pela preocupação econômica e mecânica. Não é lícito, nem mesmo por inconsciência, esquecer que as leis da vida procuram um equilíbrio e que qualquer abuso é logo corrigido com uma reação. A riqueza e a vertiginosa atividade dos nossos tempos dissimulam uma dolorosa miséria interior, uma espécie de impotência espiritual para a elevação moral. Afogam-se todos num imenso pântano de materialismo, onde jazem mortas as grandes alegrias da alma. O nosso progresso é aleijado, é hipertrofia econômica e mecânica, que não compensa a atrofia espiritual, o grande mal dos nossos tempos. São Francisco de Assis
não será o fenômeno histórico ultrapassado, mas um ser que vive conosco, que palpita com os tormentosos problemas da nossa alma e os resolve. Para expor um conselho novo, é sempre necessário construir desde os alicerces. Vias ousadas, vias perigosas, é evidente, mas vias novas, audazes e mais profundas, que terminam na eterna apoteose do santo. Firmemo-nos em critérios e conceitos objetivos, cientificamente, a fim de que a nossa fé não seja uma sentimentalidade pessoal e evanescente, mas possua, ao contrário, as bases sólidas da razão e da indagação positiva. Biologicamente, o homem é um resultado de longa evolução animal. Espiritualmente, se afastou do mundo animal, do qual emergiu, graças ao sistema nervoso, à psique, ao espírito, à alma. Compôs o quarto reino, depois do mineral, vegetal e animal, o reino espiritual, uma raça que possui em si o divino, um divino ainda não emancipado da animalidade, mas que por esta emancipação, e somente por ela, luta desesperadamente todos os dias. O santo é um ser superior, não um anormal ou um doente às voltas com a neurose, não um expulso da vida, um pária diante da normalidade medíocre, vil e inepta, que se julga com o direito de decretar as leis da conduta humana. O santo é o supremo ideal, o pioneiro do futuro, uma antecipação no tempo, uma perfeição ainda não alcançada pela mediocridade humana, mas somente pelos maravilhosos e singulares seres de exceção, já no ápice da escala evolutiva. O santo é um herói e um mártir, porque sacrifica todas as suas alegrias e toda a sua vida para realizar de forma concreta as instintivas antecipações do futuro, que são os ideais. Arrasta, não com palavras vãs, mas com o exemplo de um caso vivido, as grandes massas humanas, ignorantes, vis e inertes, pela via dolorosa e luminosa do aperfeiçoamento e do progresso. O santo é um gênio,